Olá, gente de Deus, estamos iniciando mais um podcast e esse podcast é de utilidade pública. O Blackcast de hoje é muito especial. Aqui você tem conteúdo de espiritualidade cristã de forma criativa e contemporânea que vai edificar e transformar a sua vida e a sua família. Jonatas, esse podcast eu estava esperando ele. Eu também. Cara, Também, estava ansioso por esse. eu estava ansioso porque já conhecia ele, já acompanhava e depois vamos dizer, nós começamos a trocar conversa e a turma falando dele, aquele negócio foi criando uma expectativa e depois ele mandou um áudio para mim, olha, vou aí no podcast, pessoal pedindo ele lá também. Você já falou, é ele. Aí ele pegou, liberou, falou, não, a minha esposa pode ir, tá autorizado, liberou um alvará de soltura. E eu fiquei assim, agora vai. Ela veio, agora ele veio também. E aí, Jonatas? Fico muito feliz, muito honrado de estar participando dessa bancada. Vou confessar que o convidado desse nosso podcast, eu ouço muito ele no YouTube, quero uma referência ali de alguma pregação. Ó, já manda ali, porque eu sei que ali vai vir uma teologia arminiana raiz e uma pregação muito bem fundamentada, e por isso é um prazer muito grande estar aqui. Você já começou dando esses toques. Assim. Tem que dar as dicas de vez em quando, né? Osmar. Olá, gente de Deus, tudo bem com vocês? Rapaz, vocês só colocam na bancada só quando é os brabos, hein? Te contar, ué. Deus me livre, velho. Deus te dê. Né? Mas tamo junto. E hoje eu tô no modo Bomberman, viu? Sei. Acordei no modo Bomberman hoje. Sei. O pessoal já começou a ver aqui, ó, do lado, quando puxou a câmera aqui, que o convidado de hoje é o pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu. Paz, meu pastor. Muito bom ter o senhor aqui, viu? Alegria minha, obrigado pelos predicados, é bom estar com vocês, eu tenho acompanhado, tenho aprendido, é um privilégio e... Privilégio estar aqui. Privilégio é nosso, saiba disso, Verdade. viu? Se tem alguém que representa bem o código, vamos dizer, código de linguagem da Assembleia de Deus, o nome aqui é BleaCast. É você. Glória a Deus. Você assim, se eu fosse listar assim, ó, quem são 5 pregadores que têm uma identificação com os assembleanos? Eu iria pôr o seu nome primeiro. Glória a Deus, é uma honra, é um privilégio. Amém. Começou com quantos anos pregando? Pastor, costumeiramente o meu pai, desde os 2, 3 anos de idade, somos em 5 homens e uma menina. Então, desde os 2, 3 anos de idade, segundo a minha família testemunha, meu pai ensinava a Bíblia pra gente, do seu modo simples, sentado contando as histórias. A partir dos 4 anos de idade, a gente começa mais a assimilar algumas historinhas. Com 5 anos de idade, isso era comum na Bahia, eu fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. E após isso, eu comecei a repetir de uma maneira milagrosa, creio pelos testemunhos e pelas poucas lembranças que eu tenho, os versículos que meu pai me ensinava. E enquanto eu recitava aqueles versículos de cor, a glória de Deus invadia a igreja e a escola dominical acabou lá para as 14 horas. A partir dali eu fiquei conhecido como pregador mirim, mas cumprir agendas com a pregação ainda criança foi a partir dos 7 anos, pregando para crianças. Pregando para crianças. Você vê o poder da Storytag, porque hoje assim, ó, o assembleano mesmo, raiz, ele usa de narrativas. As histórias contadas, a maneira pela qual se conta, parece que tem um 3D. O assembleano, quando ele conta a história, parece que vai aproximando assim, os personagens, as cenas. Ele se identifica com o Lucas Atos, né? É ou não é? E isso é poderoso, porque você vê que o pai dele contava as histórias, e eu acredito que você inicialmente também como pregador mirim começou também com essa característica. Contando histórias, Samuel, Davi, nascimento de Jesus. E era onde isso? O ensino começava dentro de casa, indo para a praia, na bicicleta, vendendo caldo de cana, trabalhando com meu pai à noite, e indo para a igreja. Minha mãe era dirigente do ciclo de oração, minha mãe era dirigente do grupo das crianças, os desenhinhos era eu e ela que apresentava, enquanto ela estava na frente eu ficava do lado dela imitando, ensinando as crianças, e assim sucessivamente. E agora você tem quantos anos? Começou 7, hoje você tem quantos anos? 32 anos. 32 anos. Quantos anos? 25? 28.
Não, Ah, sim. Tá de perto da minha 33 idade, porque velho. você é engenheiro, O cara. senhor apontou aqui, ó. 28. De 33 Para 7 anos. 25. 25, né? 25. E aí, 26. nesses 25 anos, você já rodou o Brasil inteiro. O Brasil é muito grande. Eu sei que a sua expressão, né? O Brasil Sim. inteiro é rodar muito no Brasil. Muito né? no Brasil. Muito, muito. Todos os estados. Capital, você Sim, foi. Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa que eu tenho essa percepção. Na pandemia, você cresceu muito também nas redes sociais. Você já era conhecido no YouTube, Instagram, nas redes você já era conhecido, mas eu comecei a perceber que você cresceu muito também. Eu entendi na pandemia que a maior obra de Jesus foi parado na cruz. E ali eu me dediquei bastante. O que eu estudava, eu compartilhava. E um dos métodos de aprendizado é você ensinar. Então eu escrevia, meditava e ia para o YouTube, ia para as redes sociais ensinar. E as pessoas foram assim, edificadas e as redes sociais bombaram mesmo. E aí você é daquele cara que você lê uma coisa e aí eu vou compartilhar isso aqui, não vou ficar só para mim não, vou colocar. Aumentou o número de lives sua? Sim. Demais, né? O cara chegava lá e você não tem assim marcado, ou tem? Você Não, tem... eu chego lá e abro. Alguém me estressou, eu vou lá e abro. Eu já vi isso aí. No aeroporto aqui, ó. Pera aí, deixa eu responder um negócio No aqui. aeroporto, O cara tá lá na hora, já abre a live e o povo... Vem. Você viu que o povo tá na rede social. Sim, pastor. É um meio, é um método de alcance que a gente tem que saber aproveitar, né? Deus tem falado muito com muitas pessoas através das redes sociais. E esse avanço tecnológico tem me abençoado demais. E tem me feito ajudar outras pessoas também. A Luana tem mais paciência, né? Para responder direct e tal. Não tem muito tempo também, né? Se eu- for perguntar... Eu vejo ele nas caixinhas de pergunta, que nem o Valadão. Já Certo, pensou? certo. Eu acho que dá certo. Já deu polêmica já. Aí, é assim, porque às vezes a pessoa faz uma pergunta... Vocês não é e- crente, não. E ela quer uma resposta que... com o ídolo do coração dela. É como o Ezequiel fala sobre os ídolos do coração. Você vai orar, mas você já decretou no coração o que você quer. Então não ore. Você já tem o ídolo no coração. A pessoa faz a pergunta, quando vem a resposta, ela quer ficar debatendo. Então não pergunta. Aí a equipe que cuida das minhas redes sociais disse para eu ter um pouco de cuidado, que a saúde do meu Instagram não tá legal devido às minhas respostas. Eu falei, dá de pirona pra ele. Isso é brincadeira. Eu falei, então eu não respondo, não faço essa caixinha de pergunta. A não ser que diga, façam perguntas sobre isso. Aí fica melhor. Sim. Aleatoriamente é complicado. Ele falou aqui, quem que faz as perguntinhas lá? O André Valadão. André Valadão fez Vocês não uma é crente, pergunta, você não é crente não. Ele foi responder uma pergunta sobre Santa Ceia, Ceia. quem poderia participar da Santa Ceia. E aí eu vi que imediatamente você deu uma resposta, não para o pastor André, mas você deu uma resposta do seu credo, do que você acredita, como é que você... Mas você se posicionou. Sim, eu sempre me posiciono. A questão é eu não vi isso. Algumas pessoas podem até estar pensando que eu respondi o pastor André Valadão. Medo eu não tenho. Se ele ferir a palavra publicamente, ele vai ter que ser corrigido publicamente, até porque ele é uma pessoa pública, é um obreiro. E Sim. Paulo disse ao presbítero, você corrige na frente de todos. O pastor, o líder. A igreja casa aqui de Goiânia, Sim. teve um período que estava levando ceia na balada, ceia para ímpio. Sim. Então, meus dois textos de hoje ceia não é para ímpio. Isso é óbvio, isso é claro na Bíblia. É dar pérola para porco, é dar o que é sagrado para cão. E eu prefiro ser fanático pela religiosidade do que da banalidade. Então, ceia do Senhor é para o Ceia cristão do Senhor. convertido, batizado. Ceia do Senhor é para quem nasceu de novo, é para quem faz parte da família de Deus. Agora, a pessoa se converteu ao Senhor e não teve a possibilidade de descer as águas. Como a minha sogra, eu, minha esposa, na minha infância também, com a minha avó, com a minha mãe, a gente ia orar nos hospitais. Sim. A pessoa se convertia ali. É verdade. Então ela só seria salva se ela descesse as águas, impossibilitada. Às vezes a pessoa morria no outro dia. Não, ela é salva. Deus não vai excluir da salvação quem não participa do sacramento da igreja. Agora, se a pessoa pode se batizar e ela Sim. rejeita o batismo,
Jesus foi batizado. Atos 2, os que se converteram foram batizados. Atos 8, o viajante foi batizado. Paulo foi batizado. 1 Coríntios 1, Paulo batizava. A pessoa pode se batizar e rejeita o batismo por causa desse modismo, que o que importa é você aceitar Jesus e batizar. Ela está rejeitando a doutrina bíblica. Logo, ela não crê. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê na doutrina e em Cristo será condenado. Se ela está rejeitando a doutrina do batismo, ela vai ser condenada. Verdades absolutas, você observa que para angariar mais gente, algumas igrejas têm aberto concessões para verdades absolutas, verdades que é inegociáveis. Essa é uma verdade que você está me falando, é uma verdade absoluta. Amém. Essa é inegociável. Se eu negocio ela, é para eu trazer A, B, C. Então, de certa forma, se eu contrario alguém, ele não vai querer ser meu membro, ele vai querer frequentar uma igreja que se adequa a ele. Então, o cara não quer ser convertido, o cara não quer participar do discipulado, ele não quer ter educação cristã, ele não participa mesmo de um momento com o pastor de aconselhamento para... Pastor, a ordem bíblica é tão clara, eu não sei porque que as pessoas complicam as coisas. A conclusão de Mateus, Marcos e Lucas é uma só. Mateus 28, 19, Jesus diz assim, ficou melhor, né? Ficou. Ide fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Aqui, faça discípulo e batize. Discipulado e batismo. Pode ser simultâneo, pode ser ter um processo do discipulado, mas a ordem é discipule, batize. Aí depois a gente entende, pelas instruções de Paulo e pelos costumes da igreja primitiva, que quem se declarava publicamente através do batismo, porque a gente não crê que o batismo salva, é uma declaração pública de que você nasceu de novo. Sim. Assim você está apto a fazer parte da comunhão, porque ao ímpio se oferece a salvação, mas ao crente se oferece a comunhão. Só a comunhão em família. Como a gente conversou, como o senhor colocou seu comentário lá, e eu fixei. Então, se a pessoa não se submete à doutrina bíblica, ao credo, e aí a pessoa não se submete aos costumes da igreja, desde a igreja primitiva, ensino de Cristo, ensino dos apóstolos, dos pais da igreja, reformadores, avivalistas, para dar ouvido a esses net-crentes, YouTube-bobos, pregadores Nutelas, que nunca se submeteram a uma teologia bíblica e histórica, é abrir mão da identidade da igreja para se aumentar uma quantidade. E Atos nunca abre mão da identidade por causa de quantidade. Quem fez isso foi o demoniado lá em Gadara. Jesus pergunta por identidade, qual o seu nome? Ele responde com quantidade, somos muitos. Jesus não perguntou qual quantidade, Jesus perguntou qual o nome, identidade. Então, por causa de quantidade, muitas igrejas estão abrindo mão da identidade. Quando você chega em Atos, você percebe, começa com 120, diminuiu. De 500, Paulo disse, né? Atos capítulo 15, Jesus apareceu a mais de 500. Atos 1 e 2 tem 120, mas depois cresce para 3.000. E vai aumentando cada vez mais. A igreja não pode abrir mão de sua identidade bíblica, nem de sua identidade doutrinária. Mesmo que perca pessoas, não perca a doutrina. Pode sair triste, né? Da sua frente. O senhor fala a verdade para ela. E até porque a conversão gera tristeza. É. Às vezes é bom a pessoa sair triste do culto, para que ela melhore. E as pessoas que se encontravam com Jesus não saíam todas alegres, Nem né? todas serão alegres. O jovem rico foi um deles, A né? prioridade não é Deus Triste. agradar o homem, né? É Deus transformar o homem. Já pegando esse gancho aí, pastor Eliseu, tem igrejas que analisam historicamente a sua doutrina e não concordam com a inserção de elementos no culto, como teatro, coreografia, fumaça, paredes escuras e tudo mais. Qual a sua visão a respeito disso? Outras já analisam que não, a nossa linguagem ela tem que ser moderna, a palavra que deve ser pregada aqui, que deve ser bíblica. Qual que é a sua visão a respeito da inserção de elementos no culto que não faziam parte do culto que está nas escrituras? A linha é tênue. A pessoa diz moderno, moderno, moderno. Tá, se você consegue ser moderno sem ser mundano no culto, ainda vai. Eu costumo dizer que o show pode se tornar um culto. Eu conheci o pastor Ziel Batista em Brasília, que ele ia nos trios do carnaval. Aí o povo, ele pediu 1 minuto lá e subir Bíblia para dentro. O show se tornou um culto. Eu já vi pastores pregando em rodeio. Eu já preguei num evento com o pastor Cláudio Duarte, que era um rodeio, pela prefeitura.
Eu e o pastor, todo mundo cantou, fez o seu show, eu e o pastor Cláudio Duarte pregamos a palavra. O show se tornou um culto. Sim. Agora o culto, irmão, não pode se tornar um show. A parede preta. Irmão, o Santo dos Santos era escuro. Eu acho que isso não influencia na centralidade de Cristo no culto. Porque eu comecei pregando em igrejas que era luz de vela, nem energia tinha. E às vezes a parede preta é até mais barato. do que a clara. Para se manter. E segundo, quando as minhas fotos em igrejas que o púlpito é preto são muito mais legais, o design prefere. Só que é o seguinte, eu estou numa igreja que é tudo escuro e na hora da palavra o holofote brilha na minha cabeça, aí eu volto para a reforma protestante e digo, tá errado. Eu não sou o centro. No culto, o cara tá lá no púlpito, no altar, no palco, na tribuna, tudo escuro para a igreja inteira e o holofote sobre ele. Então ele é o centro. É verdade. E desde a reforma protestante foi dito que toda a igreja tinha que cantar, não simplesmente os profissionais. Então, se está tudo escuro para mim e simplesmente ele canta, culto é encontro, eu e você, eu, você e Deus. Como é que a gente não consegue se encontrar no culto, não consegue olhar na face do outro? Os serafins, eles não clamam Santo, Santo para Deus, eles clamam Santo, Santo uns aos outros. Santo, Santo, claro, para Deus, mas não olhando ao Pai, né? Santo, diziam uns aos outros, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Os dois querubins na tampa da arca têm asas apontadas para cima e o rosto voltado um para o outro. O culto é comunhão. Então, como você falou, a inserção de danças. Se é moderno, sem ser mundano, se é a arte da pessoa ali, em seu secreto, em sua individualidade, adorando a Deus, glorificando a Deus, fazendo com que a arte seja para a glória de Deus, amém, mas tem umas coisas nada a ver, não sei se... Assim, eu seria contra se tirasse o tempo da palavra. Eu seria contra se você quisesse impor ao seu pastor um costume que você trouxe de outra igreja. O protocolo não se muda, se adapta. Eu não posso chegar numa igreja que já tem um ministério de dança e vou dizer, é pecado. Não, não dança. Não, irmão. Ali eles adoram desse jeito. Não atrapalhe o culto deles ao Senhor, desde que não tire o tempo da palavra. Desde que ele seja glorificado. Mas eu também já vi umas dancinhas aí que, pelo amor de Deus, aí não dá certo, não. Cristo não é glorificado, a igreja não é edificada. Cristo não é glorificado, a igreja não é edificada, então isso não pode ser chamado de culto. Agora, se não fere a centralidade de Cristo, se não tira o tempo da palavra, e é um protocolo daquela igreja, sabendo eu que é uma igreja batista, eu vou ali, respeito, faço o meu papel, cumpro a palavra. Agora, o que é escandaloso, o pastor da igreja tem que ensinar e, às vezes, até remover. Eu já tive essa experiência aqui de eu pregar em um determinado lugar e, assim, eu convidado para pregar em determinado lugar, eu quase não aceito convite porque pastor de igreja local não tem tempo. Mas aí convidaram e o cantor, ele canta e ministra também, ele prega também. E quando chegou 9h15, eu vi que a igreja já estava cansada já. Não é cansada assim, é cansado assim, porque trabalhou o dia todo, porque à noite fisicamente. Cansa. E aí eu exigi de mim que o sermão que eu tinha preparado de 40 minutos, meia hora, eu pudesse dar ali em 10 minutos. Tá aí. E depois eu orientei, assim, ele mesmo, em amor mesmo, eu orientei ele nesse sentido. Quando você tiver, assim, você observa um pouco, porque criou uma dificuldade. Você é um itinerante e prega no Brasil inteiro. E eu tenho certeza absoluta, convidou o pastor Eliseu, vai também convidar um cantor, uma cantora para fazer o combo, né? O conjunto, alguém que prega bem com alguém que canta bem, chama muito. As pessoas, como vocês são evangelistas, as pessoas veem o nome, veem a imagem, já vou ouvir a palavra de Deus, vou ouvir o louvor. Já chegou para você, assim, um momento que você, para pregar, você tinha lá pouco tempo? Já. E é igual Faustão, não é Faustão, mas tem que se virar nos 30, né? E eu preguei dentro daquele pouco tempo, e por causa do cantor, mas eu chamei no canto e falei assim, você tirou meu tempo, e ainda você sai na hora da palavra. Aí no próximo evento eu falei, não repete aquilo que você fez lá não.
Já remedia antes. Já não repete aquilo que você fez lá, não. Já teve cantor que cantou 3, 4, 5, 6 hinos. Quando eu pego no microfone para pregar, ele vai se retirando. Aí, meu Deus do céu, a minha esposa me ajudou muito a se controlar. Eu peguei o microfone e falei, irmão, vamos deixar a estrela se apagar para que Cristo possa brilhar. Então ele sai e depois eu começo a pregar. Nunca mais. O cara já Se um dia eu estiver cantando e o senhor pregando, eu já sei. senta na frente lá. Eu ó, já lá. sei. O banquete é na hora da palavra. É claro. Pra mim, na minha opinião, vocês sabem, né? Eu falo, ponto alto do culto, palavra. Ponto alto. Não tem outro momento melhor e mais extraordinário. Itinerante, 25 anos de ministério, que a gente fala que é ministério pastoral, mas esse é um ministério também evangelístico, que você faz muito bem, de levar a palavra em todos os lugares. Pregação da palavra, né, em todos os lugares. Você já teve inúmeras experiências. Uma das qualidades que eu vou dizer sua aqui, você não esconde a sua família. Muito pelo contrário. Você revela, e isso é muito bonito. A minha esposa, eu vejo fotografias, se você puder, sua esposa está lá junto. Vai viajar, está ali com a esposa. Está no púlpito, está ali com a esposa. A esposa, eu sei que sua esposa canta, mas você faz questão ali de revelar, sou pai de 2 filhos, sou esposo, sou casado. E isso eu acho que é uma aula na prática para parte da itinerância do Ministério Evangelístico. É uma aula que eu vejo que você dá. E eu sei que isso é uma forma de você se preservar também. Você quer que eu fale? Eu quero que você diga sobre essa atitude. Quando você começou a tomar, quais foram as orientações que você teve nessa vivência de 25 anos de pregação do Evangelho? Por que você faz isso? Ali está a minha primeira igreja, né, pastor? No dia que minha esposa não suportar me ouvir, para mim não adianta ninguém querer me ouvir. Se minha esposa me vê como hipócrita, eu preciso me trancar no quarto e pedir que o Espírito Santo me encha novamente. Às vezes, o senhor já disse, a Luana é cantora. Eu amo quando alguém agenda a Luana junto comigo, porque nós temos, além da ligação do casal, nós temos a ligação espiritual. O Luana não grava uma música sem a minha consultoria teológica. E eu não prego uma mensagem sem passar para ela. Ela vai escutar a mensagem. Eu vou conversando com ela no avião, eu vou conversando com ela no carro, eu mando um áudio para ela. Nós temos essa ligação. Tipo congressos no período do carnaval, congressos a nível estadual, gideões, convenções. A Luana jejua por mim. Tem problemas estomacais, então ela chega a jejuar 48 horas por mim, para que Deus se manifeste ali através da mensagem. Então, às vezes, a Luana, eu acabo de pregar, ela tem a canção conforme a pregação. Então, é bom demais, porque a canção, depois da pregação, também se torna uma forma de aplicação. É verdade. E já teve mensagens que eu preguei, e a Luana lá sentada, e o pastor, antes que eu pregue, ele fala, o senhor põe a cantora ou o cantor tal para cantar. Aí o cara vai e canta nada a ver com a música, eu tive que pedir para parar. Fui lá no ouvido e falei assim, essa não dá, irmão. Essa não dá, troca. Não tem outra, deixa minha esposa cantar. Por quê? Porque desde quando eu peguei no microfone para pregar, eu sou responsável pela edificação da igreja. E eu expor a minha família, sim, eu não dou conta, cara, itinerantes aí no 4º, 5º noivado desfeito já. E como pregar para uma igreja que é constituída de família, que Deus dela não tem vergonha, enquanto você se envergonha de ter uma. A igreja é uma família exposta, a igreja é uma família que brilha. Por que você envergonha a sua, não honra a sua? Como pregar para casais se seu casamento não é um exemplo? Eu não disse perfeito, eu disse exemplo de superioridade, de perseverança, de amor, de compromisso, acima de sentimento, acima de sentimentos e sentimentalismo. Então, a nossa geração precisa entender isso, pastor. A igreja é formada de famílias e nós precisamos, sempre que possível,
pedir oração pela nossa família, estar em família, isso dá credibilidade, isso dá peso e gera preservação. Eu acredito sim que, como o senhor afirmou, gera preservação. E depois do meu casamento, o meu ministério se desenvolveu muito. Então, é também uma forma de gratidão a Deus. Pela 13 anos de casado? 13 anos de casado. No início do meu casamento, eu estava viajando de avião e a Luana fazia minha agenda orando para o pastor perguntar se ela iria comigo. E muitos pastores não perguntavam. E o meu estresse é que quando eu chegava lá, a minha esposa não podia ir comigo. Mas a cantora levava o babá e o marido. O cantor levava a banda inteira. Então, por que não pode levar a minha esposa? Para não ferir a igreja, nisso eu disse, eu não viajo de avião, eu compro meu carro. Comprei o Voyage, parcelado um monte de vezes, não coloquei o adesivo, né? Foi Deus que me deu. 100 parcelas de 1.500. E cheguei a andar 2, 3 dias viajando para levar a Luana. E enquanto eu dirigia, ela ia lendo a Bíblia para mim. Ela ia lendo e eu dizia, marca, anota isso. E ela ia lendo. Comentários bíblicos, ela ia lendo, ia fluindo na minha mente e ela ia anotando. Eu não tinha um tablet nem iPad ainda, meus esboços eram cadernos. E ela ia escrevendo. Aí Deus me honra, vou deixar minha esposa para trás? Não, ela vai comigo. Diminui a oferta e paga a passagem da minha esposa. Ou eu pago a passagem do meu bolso. Ou vende livro meu e paga a passagem dela. E a respeito da agenda, como que o senhor consegue organizar? Certa vez eu ouvi o senhor falando a respeito do cara aqui, marca a agenda, dia 1 eu estava em tal lugar, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. Tá igual o diabo. Camarada, 30 dias de agenda. Odiar a terra? Da onde vem de odiar a terra? Fala pra gente aí. O cara tem 30 dias de agenda. Pastor Sérgio, o cara tem 30 dias de agenda. Tá preparado para pregar na sua igreja? Não. Ele não ceia. É verdade. Ele não senta para escutar ninguém, ele não tem um verdade, pastor, ele não tem um cara. referencial geográfico, se você não sabe onde ele congrega, ele não tem um referencial pastoral, quem é o pastor dele. Se ele tem 30 dias de agenda, ele vai ter mensagem para cada igreja, para cada público. Não tem, o camarada decora uma mensagem, 2 no máximo. Ou ele decora 5 e prega 1, 2, 3, 4, 5, aí volta de novo, 1, 2, 3, 4, 5, e a Bíblia é tão profunda. O cara não tem tempo de ler, não tem tempo de orar, não tem tempo de ler um livro, é só fazer TikTok, dancinha, linguinha para fora. Não tem compromisso com a igreja local, como é que vai ter compromisso com a sua igreja fora da cidade dele? Todo ministro de Deus, pastor, ele começa com um compromisso local. Josué ia e voltava, Davi ia e voltava. Quem discerniu a chamada de Josué foi o povo. O povo olhou para Josué e disse assim, se Deus for contigo, como foi com Moisés, seremos contigo. Quem discerniu a chamada de Samuel? Eli, vai, deita-se. Entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel? Deita, se te chamar de novo dirás, fala que teu servo ouve. Como que começa o desenvolvimento da história de José? Servindo o seu pai, vai ver como são os seus irmãos. Como começa a história de Davi? Vai ver como estão seus irmãos na guerra. Atos 13, Paulo, Barnabé e os outros serviam a igreja. Esses 2 foram enviados. Então você não pode ser uma bênção para o mundo se você não é uma bênção para a sua igreja. Sua igreja não te conhece, sua igreja não te ouve. Aí você sai postando agendas abertas. E quem anda postando agendas abertas atrás de agenda para sair de sua igreja é porque nunca fechou a porta do quarto para depender de Deus, para que abra as portas para a sua vida, ou nem a sua igreja te escuta e você quer que as outras te escutem. Então, é uns caras que dependem de pagar o anúncio na internet para divulgar 3 minutos do seu vídeo cortado, que foi o único momento que prestou da mensagem dele, para ver se faz agenda fora. Mas seu pastor está sofrendo e você não o ajuda. Sua igreja está sofrendo e você não é uma bênção para ela. Então você não pode ser uma bênção para o mundo se na sua igreja você não consegue ser uma bênção. Você não pode ministrar a outros se na sua igreja você não é ministrado. A esse tipo de gente que pega o microfone e começa a falar as agendas. Ontem eu estava em tal lugar, engrossa a voz, né? Já começa a hipocrisia, que a voz dele não é aquela. Ontem eu estava em tal lugar, amanhã eu vou estar em tal lugar. A igreja não quer saber disso. Você não é Satanás para dizer de onde veio. Está passeando a terra. Prega a palavra. Samaria, Judéia e confins da terra, é isso, né? Samaria, Judéia e confins da terra. É isso. Eu tô cheio de perguntas aqui na cabeça aqui. Ah, meu Deus. Esse cara aí. Pastor, enquanto o pastor Marcos vai ali formulando ali as palavras, né, que tá, né, tropeçando uma na outra ali, vamos entrar num ponto aqui.
música cristã hoje. O que o senhor acha desse cenário aí? O senhor concorda comigo, assim, de que o povo tá muito adoração para cá, adoração para lá? E eu acredito que todas as músicas, tudo que a gente faz é uma extensão da adoração a Deus. Então, na minha opinião, acho que o que muda é só o ritmo musical, né? Então tem o samba, tem os outros ritmos, tem o rock, tem esse tal de worship que a galera agora, né, tá na moda, mas na minha opinião, acho que tudo é adoração, só se muda o ritmo. E dentro disso, eu cheguei na conclusão de que ou a música ela é cristocêntrica, ou ela não é cristocêntrica. Por que tem o tal de worship que não é cristocêntrica? Tem worship aí que não é cristocêntrica, como tem, né, as músicas pentecostais também, que não são cristocêntricas, e vice-versa. Como tem cristocêntrica de um lado, tem do outro, e também não tem. Mas o que o senhor acha hoje das canções hoje, desse cenário mesmo musical? Inclusive tem uma frase que a Ana Paula Valadão postou hoje no Twitter dela, que ela falou que o gospel, essa presepada toda gospel meio que achatou a essência da adoração, né, na música cristã. Eu queria saber a opinião do senhor hoje desse cenário. Eu acho que nem só de dó, ré, mi vive a adoração. Sim. Mas da palavra de Deus. Há ritmos que pro culto se torna escandaloso, se torna desrespeitoso. Eu concordo, viu? Pro culto. Entendeu? Sim. Aham. Se você quer curtir, se você quer ouvir seu samba, seu rap, seu rock, faça isso. Agora, pro culto, não. Entendi. Ali não serve. A gente tem que saber diferenciar as coisas. Não é só a letra que define que vai pro O culto, não. ritmo também É o define, ritmo. porque depois da história, só a música toca na alma da pessoa. E você assume uma tribuna e começa a cantar música secular, não bíblica, para adoração, você não está edificando ninguém. 1 Coríntios capítulo 12, quando Paulo trata dos dons, ele também fala do cântico consciente. E ele diz que o cântico edifica. Então, o canto na congregação, para ser edificante, óbvio, ele tem que ser congregacional. Sim. A igreja inteira cantar. Então você vai colocar um funk no culto, os mais idosos não cantarão, os pastores não se sentirão à vontade para também adorar, então não será uma adoração comunitária. Escândalo na certa. Pode escandalizar, entristecer, e você está sendo a causa, e a Bíblia diz que a gente tem que respeitar os fracos, suportar os fracos e instruir os fracos. Uhum. Salmo 22, verso 25, o salmista disse, de ti vem o meu louvor. O louvor é para Deus, mas ele vem de Deus. Ou seja, não flui de você para Deus. Vem de Deus, passa por você e volta para Deus. Para ele. Então ele é a origem, ele é o processo, ele é o destino. Porque dele, por ele, E para para ele, ele. são todas as coisas. A ele a honra, a glória e o louvor. O contexto é Paulo falando da honra que seja dada ao Senhor. O worship é uma música longa, bem instrumentalizada, que pelo ritmo te sensibiliza, são músicas com muitas palavras de orações e te leva a orar também. Eu acho que ajuda na adoração. Só me estressa 15 minutos repetindo a mesma coisa. Para mim é evidência de que faltou conteúdo. Né? Faltou conteúdo para se expressar. Sim. Então, se veio de Deus, vai edificar a igreja e vai voltar para Deus e não escandalizar a igreja. Isso pode ser chamado adoração. João capítulo 4 diz que a adoração é em espírito e em verdade. O que é adoração em espírito? É aquilo que nasce pela ação do Espírito Santo em nosso espírito. E em verdade, pode ser duas coisas. Em verdade, baseado na verdade da palavra e na verdade da sua vida. Você não cantando aquilo que você não vive. Ou você expressando a Deus aquilo que você quer viver. Assim começa a adoração. A música, ela é santificada pelo louvor. Então, se eu tenho uma música e nessa música Deus não é louvado, ela não é adoração. Eu posso chamar Jesus de você dentro de um culto com uma guitarra, bateria e aquela coisa melosa, eu sou apaixonado em você, eu amo você. Mas se o nome do adorado não é citado, é uma música subjetiva. Cadê a adoração? Verdade. Como que é adoração se o adorado não é citado? A Bíblia diz que é pelo nome de Jesus que Deus é adorado, pela confissão do nome dele.
Tem um versículo aqui, vocês editam, porque eu vou procurar aqui. Não. Pode procurar aí, pastor. Eu quero dizer uma coisa sobre o pastor Eliseu, quando ele busca aí. Diga. Porque eu acompanhei ele lá nas redes sociais dele lá também. E aí ele pega o violão, ele toca muito bem violão. Essa eu não sabia não, hein? O Felipe, que é o irmão dele, toca demais violão. Aham. Mas ele também toca. Ele ficou de férias esses dias aí. E ele puxou uma live lá, eu acho que foi a pastora Luana que puxou aí. E a Andressa tava olhando lá, enquanto o cara tava cantando, ele tava tocando e cantando e tava tocando muito, muito bom. E eu já vi ele tocando teclado também, que é lá na casa dele. Que isso, né? toca tudo. Sim, eu comecei o meu ministério cantando, pastor. Foi? pastor? Naquela manhã lá, que eu fui batizado com o Espírito, o Espírito Santo, eu cantei. Eu comecei cantando. Começou Fui cantando. cantando e falando que meu pai também tocava violão e ensinava as músicas para nós. Eu ensinei Felipe a cantar. Felipe é o compositor. Sim, Essa é. casa, essa... Isso. Então eu ensinei o Felipe a tocar. E hoje Eu acho que ele tem é que pagar pra você, pastor Eliseu. É de Deus, aleluia. Ele ia pagar um lanche, Hoje meu, uma churrascaria, hoje cara, meu produtor musical pavo de da mel. Luana. Ele, né? Voltando lá, ó, Hebreus 13, 10. Possuímos o altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Porque a gente chama púlpito de altar pelo sagrado que acontece ali. Sim. Mas nosso altar é Cristo. Sim. Aí diz o 12, Hebreus 13, 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos a ele fora do arraial, levando a sua vergonha. Aí no versículo 14 fala que não temos aqui cidade permanente. Olha o versículo 15. Por meio de Jesus, ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Se não confessa o nome dele, não é louvor. É verdade. Verdade. E Verdade. o ministro que sai, agora, por exemplo, quando a gente sair daqui do Blaircast, se eu ligar na rádio ali, uma rádio secular, eu tô pecando ou não? Pegando o gancho já da música cristã, nós como cristãos deveremos ouvir apenas músicas cristãs, adorações que remetam ao nome de Jesus. Eita. Ou eu posso sair daqui e botar um Eric Clapton? Tem alguns cantores que falaram, e eu concordo com eles, que abriram mão de toda a música secular simplesmente para adorar e ouvir músicas apenas bíblicas e cristocêntricas, músicas de adoração. Me foge o nome deles aqui agora. Eu, particularmente, não ouço a música secular. Alguns produtores musicais, eles escutam a música secular para estudarem, ok? Eu, particularmente, não escuto e eu costumo dizer que nem tudo que é mundano é profano. Há algumas músicas seculares que às vezes mais se conectam com as escrituras sagradas do que algumas músicas chamadas de gospel que são tocadas em algumas igrejas, mas não é o mau uso do bom que torna o bom em mal. Acho que foi Agostinho que disse isso. Isso quer dizer o quê? Não é porque tem algumas músicas gospel erradas que eu tenho que descartar toda a música gospel e trazer a música secular para dentro da igreja. Verdade. Okay? É o seguinte, a sua liberdade em Cristo não pode ser imposta ao outro como obrigação dele também fazer o que você faz. Então, há quem consiga equilibrar, ouviu a música secular e simplesmente gostei e passou. Mas a música centralizada em Cristo, centralizada na palavra e doutrinária, é o que vai edificar a sua vida. Vai te edificar? É para a glória de Deus? Vai escandalizar alguém? Se não vai escandalizar, escute. Vai te edificar? Escute. É para a glória de Deus? Escute. O que eu sou contra é você ser contra a música gospel por causa do mercado. E a música secular não é por causa do mercado? Quer dizer que só o cantor secular pode receber e o cantor gospel ou o compositor gospel não? Ah, mas a música secular fala de amor. Eu ia falar um negócio aqui, mas podem derrubar, né? Músicas aí que são contra os princípios da palavra também falam de amor. A nova era também fala da criação. Então não é porque fala de amor que é saudável. Se o que você escuta não atrapalha a sua comunhão com Deus, seu desenvolvimento ministerial, sua devoção, escute, mas essa é sua liberdade. Não venha impor a sua liberdade a mim. E eu tô vendo, assim, pelo menos umas 2 igrejas eu vi, assim, o pastor incentivando música secular dentro do templo.
Qual igreja? Na hora do culto. Cara, Na hora do Diga culto. pra nós, pastor. não. Fala aí, ué. Tem uma aqui. Fala o nome Aí dela. eu volto pro Salmo 22, verso 25. Na congregação, a inspiração do meu louvor vem de ti. Se não é inspirado na palavra, pro culto não serve. Até porque no culto a gente reflete daquilo que a gente se enche em casa. É isso aí, digo. Acho que o cara do nada pegar assim, ó, Jonathan. Colocar um Zezé de Camargo e Luciano No hoje aqui na minha Essa eu vi, igreja. essa eu vi. Ah, eu acho. Acho que o cara Absurdo. Não, doidão Tem demais. debódio, né? tem debódio. Tem muito debódio. doidão, corajoso Agora, também, corajoso, porque eu acho que o cara, eu vou dizer aqui, eu acho que o cara, para ele colocar isso, ele fez a leitura do público dele. Quem tava lá, tava esperando já ele fazer um negócio desse uma hora. Pastor, por que que a gente não faz com que cantem nossas músicas lá fora? Por que que a nossa não se torna secular? Por que que nós temos que trazer de lá para cá? Acho que deveríamos nos preparar para que a nossa canção fosse cantada lá. Tem alguns países Sim. que você está ouvindo a música, o hino nacional do país, que você lembra da harpa. Porque foi inspirado desde a Reforma Protestante. Foi um protestante que compôs a música e ela se tornou a música do país. Então, ao invés de demonizarmos a arte, vamos trabalhar de tal modo que o mundo cante aquilo que a gente canta. Então, pastor Eliseu, agora que tá tendo muito, o tal do feat. Feat é eu, cantor, chamo o senhor em parceria comigo e a gente faz uma música junto, isso é feat. Então, dentro disso aí que o senhor falou, então vamos levar a gospel, então pro secular, então, e o feat do cantor gospel com funkeiros, com a galera do axé, com sertanejo, como o senhor vê isso? Normal, até o diabo pode dentro. cantar a música do crente, só não diga que ele está adorando. O cara pode fazer um feat com Tom Caff, com Luana Rodrigues, o cara pode fazer um feat, um exemplo, a Luana é amiga de um camarada que é ímpio, mas ele quer gravar uma música dela com ela. Pode cantar, agora só não diga que ele é adorador. Entendi. Ímpio não adora. Cantar, qualquer um canta, irmão. Agora, Deus não recebe como adoração a música daquele camarada, porque a adoração é em espírito e em verdade. Se ele é ímpio, ele não nasceu de novo. Logo, o Espírito Santo não agiu no espírito dele. Se ele não tem a verdade da palavra, ele não pode adorar, porque é em espírito e em verdade. Agora, ele cantou. É um cantor qualquer. Eliseu, mas tem cara que também se aproveita também. É, Tipo assim, mídia. O Uns MC views lá uns tem. uns views. O MC lá tem um tantão de seguidor. Ele quer- Eu não deixaria minha esposa fazer. Não, eu também. Por quê? Porque o MC lá, ele canta mal, ele não é um adorador, ele não é um crente. Tá, se é pra fazer com o ímpio, por que não faz com o crente que tá Faz lutando há com o tanto irmãozinho tempo pra se lá, destacar? quer se destacar, chama ele, vai ficar legal, vai ficar porque bonito. não ajuda. Isso, ele Vamos fazer quer... um feat nós dois, pastor Marcos? Vamos, eu quero. Eu quero fazer com o pastor Eliseu, ele tem milhares de seguidores lá. Você toca, eu canto e nós faz uma dupla. Eu só toco em dó no teclado, tá? O resto é transposer. Agora outra pergunta. Aproveitando o gancho da música, essa mesma temática, eu como cristão, eu posso ser um trabalhador da música secular, por exemplo, um cantor, um produtor musical, um músico. Um freelancer. Um cristão. Ele pode, por exemplo, estar participando da ceia e no outro dia, pastor, eu vou participar da ceia aqui na terça, porque no domingo eu estou tocando no barzinho. Ele pode fazer essa comunhão aí? Ou Eu quero saber se ele tem maturidade espiritual para isso. Para mim é falta de fé, porque se Deus deu a ele esse talento é para a glória de Deus. Então ele deve buscar ao Senhor que abra uma porta para o seu sustento, sem precisar servir ao ímpio com o talento que veio de Deus. Se ele tem aquele talento para a igreja, para a congregação, para a edificação do povo de Deus, por que ele usar num ambiente que não vai agregar nada na sua vida nem na sua família? Segundo ponto, a administração de certas igrejas. Se esse camarada ministra na sua igreja, toca na sua igreja, e ele está precisando servir ao mundo, ao bar, para o sustento de sua família, por que a igreja não chamar esse camarada para lhe dar uma ajuda?
orar com ele ou fazer algum tipo de proposta que possa abençoá-lo nesse quesito. Terceiro ponto, falar aqui no Brasil pode ser fácil porque tem igreja para tudo que é gente, mas eu estive na Europa e os irmãos lá testemunham para mim. Pastor, eu cheguei aqui como músico e tive que tocar em bar para o meu sustento, eu não aguentei, eu destruí minha família, eu perdi a minha comunhão com Deus, a porta é larga, lá eu recebia muito mais, eu fui tentado, eu não suportei. Então faltou vigilância da parte dele, quem sabe faltou fé da sua parte para orar e pedir que Deus lhe abrisse uma porta e como também uma administração de amor na igreja que possa ajudar esse camarada. Então, e não existe, quarto ponto, essa dicotomia, no culto eu sou adorador, aqui é meu trabalho. Não, tudo que você faz tem que ser para a glória de Deus, para a edificação do próximo. Muito bom. E vocês estão fazendo pergunta demais de adoração, é porque vocês ficam puxando brasa pro espeto de vocês, cara. Reverendo, fica à vontade. Vocês ficam puxando, eu quero é pregação. O cara tem 25 anos pregando. Pastor, o senhor faz parte da Academia de Pregadores. Eu dei 2 aulas lá, mas eu tenho minha própria escola, consolidando meu ministério. Ele deu aula de pregação. Eu dei uma aula lá, mas eu tenho o meu curso, que são mais de 30 aulas elaboradas por mim mesmo. Claro, eu subo nos ombros dos gigantes para muitas pesquisas. Né? E falando sobre pregação um pouco, vamos lá então, eu tenho tanta pergunta sobre pregação. Porque eu acho... Eu que tenho que aprender contigo, eu pastor. Acho legal, eu acho legal. Eu falei aqui, ó, o John Stott, ele escreve um livro mandando ouvir o Espírito, mas ouvir o povo também. Equilíbrio. Ter o equilíbrio. Eu acho as mensagens do pastor Eliseu, essa mensagem assim, que ele ouve Deus, mas ele faz a leitura, peraí, quem é que vai estar lá? Eu vou preparar isso aqui e começa a preparar o sermão que vai alcançar aquele povo lá. E as perguntinhas aqui. É por isso que eu gosto de chegar cedo no culto. Por isso, porque você já vai sentir no ambiente, né? Pregadores, que eu sei que no final a gente tem uma homenagem aí que você vai fazer, uma homenagem para alguém da Assembleia de Deus, mas pregadores, um cara que você, fala uns nomes aqui que eu, não, ouça esses aqui, esses aqui são bons pregadores, lembrando que depois eu vou perguntar o nome ou eu vou perguntar quem não é para ouvir. Não é para ouvir. Pentecostais. César Moisés. César Moisés é uma sumidade na doutrina arminiana, doutrina pentecostal. Ciro Zibord. Também é bom. Esse é já mais antigo e é mais conhecido, principalmente na CPAD. Pastor, né? Eu gosto de ouvir pregadores antigos porque eles não têm compromisso com o nosso ego contemporâneo. Sim. Por isso que eu gosto de ler livros também de escritores O Ciro, antigos. Inclusive, tem livros sobre pregação. Gutierrez, muitas aulas dele. Muito bom. Pregador expositivo, muito bom. Já veio aqui, hein? Eliel Silva, pastor. Jovem pregador, casado, 2 filhos. Conheço. Muito bom. Excelente. Olha aí, ó, já está 4. Pastor Antônio Márcio é pastor de igreja e pregador. Eu sei quem é, de Brasília, um baixinho assim, ó. Parece um siri. Siri? Na lata, assim, ó. Uai. Cadê? Vamos pôr ele aqui também, pastor Eliseu. Bora. Sempre está em Goiânia, né? Quem ouvir esse povo aí vai ser bastante edificado, alimentado. Elias Torralbo. Para mim hoje é referência como pregador pentecostal, Elias Torralbo. Muito bom. Agora eu vou fazer o inverso. Vou citar os nomes aqui. Jovem que fica indo lá para o Instagram, porque pregar a igreja, eu não vejo ele mais pregando na igreja. Por isso que eu estou dizendo que ele usa muita rede social. Ouvi Caio Fábio. Não aconselho. Hoje não. As pregações antigas, sim. Sim. Por quê? Como eu já falei, as mensagens antigas não tinham compromisso com o nosso ego. Às vezes, pastor, o camarada ele tem a síndrome do messianismo. Ele se fere com a igreja, se afasta da igreja para criticar a igreja, pensando que na crítica dele alguém que está ferido com a igreja vai se sarar.
Então ele critica de um jeito como se só ele tivesse a solução, e não tem. Se ele fosse bom de verdade, ele continuaria em nosso meio para nos ajudar a melhorar, e não sair de entre nós para nos criticar. E você observa que muitas vezes, eu cheguei a ver, estou mudando agora de assunto um pouco, mas falando sobre pregação ainda, né? Eu peguei, um determinado pastor foi lá e falou sobre, muito conhecido, sobre a inerrância, que ele acreditava que a Bíblia contém erros. Mas esse mesmo pregador, ele utiliza das Escrituras para pregar. Inclusive, ele usa das Escrituras para dar aula, ele vende curso para isso Eu respondi também. ele retou comigo. Eu falei, você contém a palavra. A Bíblia é a palavra. Qualquer criança te responderia sobre inerrância bíblica. Porque a questão que o camarada olha, ele pega aqui, e ele quer interpretar palavra por palavra. E para você descobrir a inerrância, não é você fazendo tal exegese palavra por palavra. Você descobre a inerrância quando você entende a mensagem. A inerrância está na mensagem. Sim. É como a língua interpretada. Não é uma tradução, é uma interpretação da mensagem. Então, se o camarada abre a Bíblia e ele sabe que o contexto e o texto está entregando aquela mensagem, não há erro na mensagem. Posso colocar mais um nome, pastor? Para não ouvir. Essa é de boa. É. Pablo Marçal, Deus me livre. teologia, coach. Não existe. Não existe. Recomenda o cristão Foge. ouvir ou não? E por quê, Teologia, pastor? não. E por quê, pastor? Cara, eu não entendo esse tipo de gente que diz o seguinte, não, nessa área aqui é de Deus, nessa área aqui é meu trabalho, nessa área aqui é minha família. Não, irmão, tudo é de Deus. Vós sois de Deus. Não há essa separação. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Pega o Pablo Marçal, leva na sua empresa e manda ele pregar, falar para os seus funcionários. Só não manda ele abrir a Bíblia. Mas ele falou que se pegasse 3 no Brasil... Eu estou esperando ele me responder até hoje. Eu falei, eu aceito, marco o dia. Por quê, pastor? Aí, convite Até oficial porque- aí no Blackcast. Até porque a teologia não é nem para isso. Eu sei, é verdade. O cara sobe na tribuna para falar uma asneira dessa. É o seguinte, mesmo. cara, pega o Pablo Marçal, coloca ele para falar para os seus funcionários. Vai bombar, seus funcionários vão melhorar a sua empresa. Agora pegar o Pablo Marçal e colocar no púlpito. O púlpito é para pregar o evangelho, irmão. Pega pelo menos as 4 bases sobre as quais a Bíblia e a teologia está fundamentada. Criação, queda, redenção, glorificação. Baseia-se nisso e prega o evangelho. Fugiu disso é balela, é heresia, não é evangelho. Como pregador, não escute. Quer ser edificado com a palavra? Não escute Pablo Marçal. Agora, quer aprender sobre dinheiro, tecnologia, essas coisas todas? Leva lá na sua empresa. Agora, misturar o evangelho com essas coisas não dá certo não. Lado, cada um no seu quadrado. Né? Tem mais outro nome, pastor? Eu queria, pelo menos, assim, se tivesse uma... Vamos pensar assim nos ingredientes para fazer um bolo. Se tivesse assim, se existir aí, dá uma dica para o cara que quer fazer uma boa pregação. Ó, o ingrediente do bolo é esse aqui, ó. Você vai fazer assim. Como é que você... Não é para ele ser um bom pregador, é uma boa pregação. Uma boa pregação, um bom sermão para entregar um bom sermão. Primeiro, ore, né? Fale com Deus da palavra e... Fale com Deus da palavra, ore. Ore, ore. Segundo, várias versões e traduções. Sim, Para você fazer comparações. tá certo. Por exemplo, tem uma Bíblia aí? Aqui eu tenho No um celular? celular. Sim, no celular. Aqui eu tenho um celular. Vou pegar aqui uma versão. Eu tenho uma aqui, Almeida. Olha o cara aqui. É Almeida. É. Almeida Revista Atualizada é que eu tô. Isso. Pega outra. Pronto, eu vou pegar outra aqui. Deixa. Qual que é o texto, pastor? João 14. João 14. João 14, 3.
Certo. Esse aqui, ó. NVT. Tá, nova lê na versão. sua, por favor, pastor. Aqui diz: E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Aí minha tradução diz: E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou. Que legal. Deixa eu pegar aqui a Estejais mensagem. vós também. É, a Isso mensagem. enriquece a mensagem do cara. Ele já vê aqui que Jesus já está conectado ao Pai mesmo quando estava na terra, para que onde eu estou, estejais também. Jesus já se sente conectado ao Pai, e por estar conectado ao Pai, Jesus já se sente nessa ambiência celestial para onde ele vai nos levar. Então ele nunca nos levará em um ambiente ou a um sentimento que ele nunca passou, onde ele nunca esteve. Então, primeiro é o encontro com uma pessoa, para depois com um lugar. Vos levarei para mim mesmo. Eu vou preparar lugar, mas vos receberei para mim mesmo, para que esteja onde eu já estou. É um lugar e uma pessoa. Ou seja, o foco aqui é Cristo e não o céu, porque o céu só é céu por causa de Deus. Se você não tem Cristo, o céu não pode importar para você. Eu não posso pregar o céu sem apresentar Cristo, porque é Ele que nos prepara o lugar. Então, a mensagem se torna cristocêntrica. Para que onde eu estou, vocês estejam também. É relacionamento. Então, você usar várias versões enriquece a sua mensagem. Então, primeiro, ore. Segundo, abra a Bíblia e várias versões. Terceiro, comentários bíblicos. Comentários bíblicos. Eu gosto que o camarada... Qual que é o comentário que você gosta? Vários. Certo. Matthew Hoje você Henry, tem, hoje você tem Henry, oportunidade de comprar várias. Sim. Só que até hoje eu pesquiso minhas revistas antigas de escola dominical, que também é uma fonte rica de comentários bíblicos, né? Muito bom. Então, use as revistas de escola dominical, que a sua igreja trabalha, que o seu ministério trabalha. Comentários bíblicos como Matthew Henry, Warren Wisby, tem o B com o B, com um monte de nome, né? Da CPAD. Tem vários, tem aqueles vermelhinhos lá da cultura cristã, muito bom. Eu já vi lá, William Hendricks. William Hendricks, é isso mesmo. Então, comentários. E escreva manualmente. E fale o seu esboço. Porque o que você escreve e fala, você está cooperando para a sua memorização. Gaste tempo. Leia o texto 10, 20, 30 vezes. Se você fala do que você não entendeu, você só está multiplicando ignorância. Então medite, anote, escreva, memorize, grave o áudio, escute, tenha segurança para falar. Use também a técnica da diatribe. Faça o que Paulo fazia. Paulo escreve Romanos 1, aí ele já pensa no capítulo 2. E o que é que você está dizendo aí, judeu? Se sentindo superior ao gentio, se você faz a mesma coisa que ele? Paulo já imagina o cara lá reagindo ao que ele escreveu no capítulo 1. Então, às vezes, eu posto um texto e eu sei o que a minha geração vai chegar lá e querer discutir comigo. E eu já sei a resposta que eu vou dar, porque eu aprendi a usar disso. Interagindo com o público. Com o público. Você tem que saber... o público vai pensar, o que isso tem a ver comigo? O público vai dizer, mas não foi assim que eu aprendi. Então, você tem que imaginar o que ele dirá lá. E você já se preparar para uma resposta aqui. Ah, pastor, mas isso leva muito tempo. Pois é, irmão, a mensagem que te custa pouco vai ter pouco valor para quem te escuta. O senhor leu um texto aí a respeito da nossa morada eterna. O jovem cristão, o cristão em si, independente da idade, ele pode se converter, participar dos dons espirituais, participar da comunhão com Deus, receber o Espírito Santo. Logo após ele recebe uma proposta diferente, vive caminhos diferentes e aquilo que era real para ele deixa de ser e ele morre sem a salvação. Isso é possível, esse caminho do cristão se converter e participar e depois perder essa salvação ao longo da sua trajetória da vida? Eu acho que isso daqui ele quer perguntar sobre a perseverança dos santos. Sim. Sobre uma vez salvo, salvo para sempre, é isso? Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu quero ouvir. Enquanto em Cristo a salvação é garantida. Mas a Bíblia diz, né? Desenvolvei a vossa salvação, ele é quem opera em vós o querer e o efetuar. A expressão operar ali é energizar. Então você tem a soberania de Deus e responsabilidade humana, que quem quiser entender isso vai perder a cabeça, e se negar isso, vai estar negando a doutrina bíblica.
A Bíblia ensina, sim, a perseverança dos santos em Cristo. E a Bíblia ensina, sim, que o homem pode cair da fé. Aconteceu com Saul, aconteceu com Judas, e Paulo disse aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Hebreus fala sobre apostasia. Eu só falo o seguinte, pastor, se você estiver pregando Romanos 9, 10, 11, prega Romanos 10, 9 e 11. Não pregue calvinismo, nem arminianismo. Pregue Romanos 10. Se você está pregando Hebreus, pregue Hebreus. Pregue aquilo que o texto está dizendo. Se o texto está dizendo que Cristo garante a segurança, o texto está dizendo Cristo garante a sua salvação. Cristo garante a sua segurança. Se o texto está dizendo para você vigiar para não cair, diga o que o texto está dizendo. Vigie, senão tu vai cair. Se o texto está dizendo que ele te sustenta até o fim, pregue isso. Jesus garante que ele te sustenta até o fim. Dependa dele sempre. E se o texto está dizendo que se você permanecer na prática do pecado, você vai perder o que você conquistou, diga isso. Você vai perder o que você conquistou. É só dizer o que o texto está dizendo. Pastor, e o senhor defende bastante, com maior fervor, eu estou observando agora, nos últimos tempos, a doutrina arminiana. E eu vejo que tem cara que vai lá nos comentários e começa a falar. E eu começo a observar, você não se importa assim, quando alguém chega lá atacando você, porque você está defendendo aquilo que você crê, com a convicção da sua fé, numa instituição que é a Assembleia de Deus, que você está ali, eu sei que você estuda bastante, que você está falando aquilo, porque você não está repetindo de outra, porque você procurou, mas assim, existe, parece que um meio que a turma pega a sua fala, vai, Isola. coloca no... Isso! Tipo hoje, pastor, eu falei que ceia não é para ímpio. Aí vieram fazer discussões lá, nada a ver. Nada a ver. Eu falei, queridão, estuda interpretação de texto, volta para a aula de quinta série, depois pensa em debater comigo. Ou lê de novo o banner. Assim, pastor, eu tenho um grande público reformado. Eu louvo a Deus pela vida deles. Até porque quando o senhor perguntou sobre pregadores, eu falei, dos pentecostais eu citei os que eu mais gosto. Sim. E eu ouço o pastor Augusto Nicodemos, eu ouço o pastor Hernando Dias Lopes, Jonas Madureira, Franklin Ferreira. Ok? É o seguinte, são grandes mestres, são grandes professores. Pastor, um debate de mais de 500 anos não vai terminar em conversinha de internet. Agora, o verdadeiro assembleano, ele subscreve a sua confissão de fé. Se você está na Assembleia de Deus e você discorda da confissão de fé da Assembleia de Deus, tem uma igreja, aqui em Goiânia, a igreja reformada é muito forte. Tchau, querido. Você não pode querer se impor e mudar um protocolo já estabelecido, porque nós temos uma identidade. Mais é o que nos une do que o que nos separa. Agora, procura um público com o qual você se identifica. Você vai ser um instrumento mais de paz e edificação, onde falam a sua língua, porque Paulo aconselhou aos coríntios, falai a mesma língua. Se você está na Assembleia de Deus e o pastor não fala a sua língua, a confissão de fé não fala a sua língua, ela é uma bênção, é você que está sendo a maldição ali. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Respeite-nos e nós te respeitaremos. O arminianismo clássico e o pentecostalismo não ferem ninguém, não destrói ninguém. Assim como a igreja reformada. Então, mais é o que nos une do que aquilo que nos separa. Eu tenho muito respeito dos reformados, agora eu tenho uma raiva dos reformodinhas. O cara ali, o início da instituta, já quer ser um calvinistinha despentecostalizando a Assembleia de Deus. Aí eu vou para cima. E tem muito também. Tem. Tem aqueles... Agora você vê aí youtubers reformados elogiando pregadores pentecostais, comentários de escritores pentecostais, postando vídeos de pentecostais. A minha mensagem na D Perus, quem mais viralizou foram os reformados. Os reformados. Porque eles querem a exposição bíblica. Isso é maravilhoso. Igual o pastor Hernando Dias Lopes falou, né? Se a gente equilibrar o fervor pentecostal com a ortodoxia da igreja reformada, nós teremos uma igreja perfeita. Porém, agora eu acho impossível. Na vinda de Cristo, aí a gente vai ter uma igreja perfeita, uma igreja que oferta como a Universal, uma igreja que ama como os batistas, uma igreja fervorosa como os assembleanos e que ama a palavra como os reformados. É um aprendendo com o outro. Mas você não... Agora surgiu um maior interesse, mas
Vou fazer um comentário. O Gutierrez veio para aqui, Goiânia, e aí divulgou a presença dele. Eu combinei com o pastor Enoque para a gente ir lá ouvir. Mas quando eu cheguei lá, eu senti assim, poxa, um cara desse vem de São Paulo para cá para falar sobre isso. Cadê os jovens aqui? Cadê os jovens para sentar aqui e aprender? Aí assim... Posso falar? Mídia! Invista, Gutierrez! Seu canal do YouTube, seu Instagram! Invista, seu Facebook! Gutierrez. Jovem tá na internet, Gutierrez! Eu te amo! E eu vejo que também precisa os jovens conhecer um pouco Sim. sobre as obras de Jacobus Armínio, sobre a doutrina pentecostal, que agora está saindo muito livros. A editora Reflexão, a editora Carisma, Isso. CPAD está lançando muita coisa boa, Betel. Não é verdade? Para os jovens também fazer parte desse conhecimento, buscá-la também, para não ficar também falando coisa que ele nunca pesquisou, sem conhecimento. O que a gente vê que alguns vão lá, busca naquilo que ele crê, busca, compreende, ouve uma doutrina, ouve um pregador, lê o livro. E eu quero fazer esse apelo para os jovens pentecostais, que eles também têm as obras aí de Armínio, tem Deus. livros, é ótimo, pode ler. Eu queria citar também que o pastor Carlos Vailate me edifica muito. É Ajuda verdade. muito, um grande exegeta. Tem um, eu estava tentando lembrar, não tem mídia também, nada, zero de mídia, lá do É Nordeste. até difícil falar, né? É. Tiago Rosas é muito forte, um homem muito sábio, profundo na palavra. A gente tem, pastor, mas tem que investir, não tem jeito. Para o indeciso que está acompanhando esse podcast aqui, por que o senhor não é calvinista? Qual que é a razão da sua fé aí, de você se decidir, se definir como um arminiano? Parece nome de capa de livro. É legal, Por né? que- Porque não sou porque- Por que não sou calvinista? calvinista? Todos nós temos pressupostos, né? Eu nasci no pentecostalismo e quando eu estudei o contraditório, eu achei o arminianismo mais equilibrado com o que creio, com o ambiente que vivo e com a prática do meu ministério de dizer para o pecador no meio da rua, Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar a sua vida. A graça é irresistível? A graça? Graças a Se Deus. é resistível? É. Eu posso dizer não? Pode. E eu creio nisso também. Aí, ó. Então, Aí, ó. então, peraí. Livre-arbítrio, predestinação. Como é que é isso aí? O seu livre-arbítrio, os reformados até Seria. não gostam dessa expressão e às vezes alguns arminianos a usam de um modo errado, né? Livre-arbítrio, para quê? Para o mal. O nosso arbítrio é caído. Então, para o mal, a gente é livre, a gente escolhe sim sempre o mal. Agora, para as coisas de Deus, se o Espírito Santo não agir, se a igreja não nos pregar o Evangelho, se a oferta não for feita de um modo a sermos atraídos, aí, meu irmão, a gente não consegue, não. Nosso arbítrio é caído. Ele falou da Universal aqui, que a Universal de fato é uma referência, a arrecadação aí, né? Só de construir aquele templo lá. E o povo oferta assim de um modo... Demais. Eu fiz um curso lá em São Paulo e eu fui visitar na época lá. E eles estavam vendendo, eu posso dizer isso porque eles estavam fazendo isso na porta. Eles estavam vendendo um pacotinho assim, ó. E tinha uma fila enorme. E eu peguei a fila porque eu pensei que ali estava doando. Tipo uma doação para alguma coisa, a gente sair com alguma coisa. Aí eu cheguei lá e o cara... Ó, quanto? Quantos você vai querer? Eu falei, uai, o que é isso? Ganhar, né? Ganhar. Ó. Não. Deixa minha mão aí. Estratégia! Aí o cara falou, não, é porque aqui foi construído com as pedras que trouxeram alguma coisa lá de Israel. E aqui a gente triturou. Logo pra quem? Logo pra quem, cara? Triturou, cara. Aquilo ficou umas terrinhas lá.
E nós estamos vendendo por tanto. Pastor, mas teve a passagem, teve o guia turístico pago. Só pode, cara. O senhor comprou, pastor? O senhor Teve comprou? custo, pastor. Cara, eu sem dinheiro. Aquilo eu vendia o City Pass para fazer o curso. Não comprei. Mas eu vi que várias pessoas compraram. E eu vi também as pessoas empenhadas lá fazendo aquilo. Então eu pergunto para você assim, por que na Assembleia de Deus os pastores têm tanta dificuldade, vamos dizer, de comprar um lote, de construir uma igreja mais bela? Por que os dízimos na Assembleia de Deus e as ofertas não tem tanto assim... A gente não tem habilidade, eu vou dizer essa palavra. Não tem habilidade. A gente não tem habilidade. Pra falar as verdades, não é vender o trem, Sim, cara. Não é chegar, tal. Gente, é transmitir essa verdade a ponto de sensibilizar. Quando eu vou pregar em alguma igreja, o cara pergunta pra mim, você tira a oferta? Eu falei, não, quem faz isso é ladrão. Eu falo de oferta. Assim, mas você promete quanto? Nada. Eu vou abrir a Bíblia e falar que a Bíblia ensina sobre dinheiro e sobre oferta. Mas eu aconselho o senhor mesmo falar, pastor, porque quem está sentindo na pele o que precisa ser feito aqui é o senhor. Então o próprio pastor que me convidou para pregar, ele tem dificuldade em falar para a igreja sobre a necessidade, contar aos santos as suas necessidades. Isso é verdade. E eu tenho aqui, pastor, essa aqui eu não poderia deixar escapar, não. Hebreus 6,4. Hebreus 6,4. Para mim sempre foi, já vi muitos pregadores explicando isso aqui, já vi Caio Fábio, Ed René explicando, mas eu queria ouvir do pastor Eliseu. Pode ler na sua versão? Então, pastor, Hebreus 6,4. É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo à vergonha. Esse trecho, isso fala de um cristão caído, um cristão que participou daquele manjar espiritual, cai e retorna, que ele não pode receber a salvação de novo, ou é outra interpretação? Isso aqui é apostasia. O apóstata, ele não vai ser levado mais ao arrependimento. O versículo 7, a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênçãos da parte de Deus. Está falando do processo. Você tem que sempre se submeter a essa chuva da graça, da palavra, do ensino das Escrituras. Aquele que persevera até o fim será salvo. Porém, vem o 8, mas se produz espinhos e abrolhos, que é a rejeição da palavra, conforme a parábola que Jesus ensinou, ela será rejeitada, estará perto da maldição e o seu fim vai ser queimada. Então, é o que eu disse no instante. Aquele que em vós começou a boa obra de aperfeiçoá-la, no mesmo texto ele diz desenvolver a vossa salvação. Se o crente deixa de orar, deixa de ler Bíblia, ele está deixando de receber essa chuva que desce sobre ele. Como ele deixa de receber a chuva, o versículo 7 diz que ele vai deixar de produzir erva útil para que ele seja abençoado. E o versículo 8 diz, ele vai começar a produzir espinhos e abrolhos, vai ser uma terra abandonada. Vai ser um jardim sem cuidado, e aí ele vai ser maldito e no seu fim queimado. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Não, eu tenho umas bombas aí, pastor. Se Faz quiser. aí. Vigia, faz pra ele. Ele é seu pastor. Ele é esperto, faz aí. Faz aí. Eu só quero falar uma coisa. Eu vou mandar Chama. na lata. Eu vou mandar na lata, então. A gente não tem o Eliseu chama aqui aí lá todos na os Bahia. dias, né? A gente não tem o Eliseu aqui todos os dias. O senhor tem um público muito jovem. Hoje, uma cultura jovem, a gente marcar o corpo, com tatuagem e tudo mais. O cristão pode marcar o corpo, aquele que é marcado, eu faço a opção aqui. Não, eu não vejo mal, para mim não é pecado, minha família aceita. Conversei com o pastor Marcos aqui, ele não condenou. Eu sou condenado por fazer uma marca no meu corpo, por fazer a tatuagem? Não, a Bíblia diz o seguinte, a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Você está em paz? Segundo, vai escandalizar o irmão mais fraco? Terceiro, vai glorificar a Deus? Quarto, vai edificar você ou alguém? Quinto, não pergunte para mim, pergunte para o seu pai se ele deixa você fazer uma tatuagem. Que diferença fará? Agora, eu penso que na maioria das vezes com quem eu já conversei, é simplesmente um desejo interno
de esconder, de disfarçar alguma dor, disfarçar na pele a dor que está na alma, muita gente já testemunhou isso, desejo interno de destacar-se, de aparecer. O intento pode ser pecaminoso, mas se eu disser que você vai ser condenado por isso, eu estou colocando a salvação por obras. Muito boa. Muito boa. Gostei. E a salvação não é por obras. Gostei. Tem mais uma, tem mais uma. Hoje tem isso, né, cara? O cara Não pega. bota aqui mais não, tá? A gente não bate papo aqui, né? Só pra bomba. Tinha uma brincadeira antes, né? Que era o Bomberman, né? Isso aqui é o que o pessoal chama do ping-pong, né? É. Ó, a bola voltou pra cá, então nós vamos triplar de novo, pastor. Pode mandar mais uma? Pode mandar Se esse outra. copo aqui tivesse vinho alcoólico e eu sendo pastor, dirigente, por exemplo, não um membro que não tem que dar exemplo para outras pessoas. Se bem que o cristão por si só ele carrega o exemplo de Cristo. Mas eu posso dar testemunho consumindo frequentemente bebida alcoólica? Ou Não pode. Não pode. Mas a Bíblia não proíbe beber, mas ela também não ordena que beba. Então, a gente não pode se levar simplesmente por não faças, mas também perguntar, tem o faça? Segundo, eu não posso aqui me colocar como autoridade no assunto, mas o doutor, aquele doutor adventista, Rodrigo Silva. Rodrigo Sim. Silva. Ele fez um documentário provando que os vinhos em que parece que há uma permissividade bíblica para serem tomados na Bíblia não eram alcoólicos. E ele mostra os efeitos contrários ou até perversos e tem outra palavra para isso, mas me foge da memória agora. O efeito maléfico do álcool para a saúde. Mas a Bíblia é contra se embriagar. Ninguém se embriaga sem começar pelos pequenos goles. Mas Jesus, o primeiro milagre foi transformar água em vinho. Pois é, a fermentação precisa de um processo e o milagre foi instantâneo. Então não tem como ser alcoólico. Uma vez eu e minha esposa, nós fomos num restaurante, chegamos lá, quando sentamos na mesa, assim, aí tinha um pastor bem na minha frente, assim, tomando era chopp. Pastor, Canecão. eu fui pregar na Europa e esse negócio de nada a ver tá esvaziando muitas igrejas lá porque o camarada não é sóbrio como ele não sobe na tribuna sóbrio como Pedro ensinou. Sim. E o cara chega fedendo a álcool no púlpito para pregar o evangelho. É horrível. E isso é um dos motivos de muitas igrejas estarem sendo destruídas. E o Warren Wiersbe fez um comentário legal. Jesus hoje é abstêmio, então sejamos imitadores dele. E esse momento que eu estava lá, pastor Eliseu, ele me viu na hora que ele estava saindo. Aí ele, como ele levantou e me viu que eu estava bem na frente, assim, ele veio, nos cumprimentou e depois, quando eu cheguei em casa, que eu fui olhar o WhatsApp, ele me pedindo desculpa. Eu acho que a assimilação também. Moralmente, a pessoa se sente envergonhado. Porque é uma assimilação com coisa ruim. Se o que você faz no secreto te envergonha publicamente, pastor, então está errado. Não é verdade? Meu Deus. Vamos mandar mais uma? Pode? Já aproveitou? Você o perigou, embalo? eu não vou... Não sou eu que estou fazendo... horário. Deixa eu falar. Não sou eu que estou fazendo essas perguntas a você. Mas o senhor está mandando, o senhor é o pastor dele. Vou mandar mais uma e eu paro. Tá bom, tá bom. A respeito de casamento. O adultério seria um motivo para o divórcio por causa dos corações maus. Jesus trouxe essa palavra. O cristão que rejeita a esposa dele e eles olham um para o outro, já não tem aquela conexão mais, se divorciam. Não teve adultério para esse divórcio. Depois eles assumem outro casamento. E assim a gente vê vários pastores hoje que estão no segundo, terceiro casamento. Esses pastores estão corretos biblicamente? São pastores ou são pastores adúlteros? Para liderar, não. Para liderar, estão errados. A Bíblia é clara a respeito disso. Quando o camarada divorcia,
e ele vai ter que fazer uma escolha. Vou viver na prostituição devido ao processo que eu já vivi no casamento? Ou é melhor eu me casar? É melhor eu viver na imoralidade sexual ou me casar? Ele vai analisar um problema e comparar um problema com o outro. E aí, irmão, ele se casa. Esse tipo de gente, eu não vou dizer você vai para o inferno. Hebreus deixa claro que o leito deve ser sem mácula e o Senhor é quem vai julgá-lo. Agora a Bíblia é clara sobre o camarada ser líder, ser um pastor, ser um obreiro, marido de uma só mulher. E ali é ser fiel com a sua esposa da sua mocidade. Os adúlteros não herdarão o reino de Deus. O camarada abandonado, eu vejo uma liberdade para que ele se case novamente, mas eu não vejo uma liberdade para que ele assuma a liderança, lidere uma igreja, sendo que a família dele não foi um exemplo para isso. Nesse contexto, eu prefiro trabalhar com a prevenção. Ame sua esposa, é uma ordem, não é sentimento, é uma ordem, obedeça. Ame sua esposa, cuide de sua esposa. Analise bem se esse namoro te levará ao casamento. Como dizem aí fora, é melhor sozinho do que mal acompanhado. Eu acho que os nossos pastores deveriam trabalhar na prevenção do que na acusação de quem divorciou e casou de novo. Nós teremos muitas surpresas, nós teremos muitas tristezas, mas o camarada divorciou, foi disciplinado, quem sabe se desvia, conhece a mulher lá fora que também é divorciada, aí vem a igreja. Pastor, eu quero congregar, eu quero servir a Deus, tal. O pastor dizer, não, você tem que voltar para sua esposa e você para o seu marido. Aí vai ser mais um casamento destruído. Ele vai ter que destruir o casamento da atual e ela vai ter que destruir o casamento. Não, ela vai ter que destruir o casamento do ex e ele vai ter que destruir o casamento da ex. A gente vai construir uma bola de neve. Então é o seguinte, a pessoa está arrependida diante da igreja, vai confessar que não vale a pena o divórcio, que vale a pena lutar pelo seu casamento. Amém. Agora, púlpito, liderança, ministério, a Bíblia é clara. Não. Amém. Parei, pastor. Solteirismo, é o livro dele. Ele tem vários Solteirismo e livros. namoro cristão. Eu tenho Pastor Eliseu. Crente canhota. que é isso, meu irmão? Crente canhotinha. Isso. É bom de bola? Não, Os canhotos são bons de bola, cara. não, vai, canhotinha não. Falando nisso, tem Champions League daqui a Esquerdinha, crentinho de esquerdinha. Vermelho, PT. No Brasil, porque se você estudar um pouco do esquerdismo na Europa, você vê que é muito diferente desse esquerdismo brasileiro. Aqui é mais essa América Latina aqui. Latina aqui, essa turma. Se o cara falar que se ele é um esquerdista apoiando o petismo no Brasil, não tem coerência bíblica. Colômbia agora, tu viu, né? Aborto. 6 meses Meu Deus. a mulher O pode tirar. juízo de Deus, irmão, contra esses países, velho. Pode ter certeza. Olha, eu vou ter que trazer ele aqui outra vez, você, porque Já estourou o meu tempo, tem que pregar hoje, tem que meditar. ele vai ter que pregar hoje também, à né? noite. Queria que ele ajudasse a trazer o irmão dele. Felipe, pode marcar, pastor. Filipinho, Isso, produtor é da mesmo. Casa do Oleiro Adoração, Você já viu? fazendo uma propaganda. Eles gastaram meia hora com você falando de adoração aqui. Ele que cara. produziu o Casa do Oleiro Adoração, eu faço parte também desse projeto. Aí, ó, tá vendo? Fazendo uma, né? Vamos trazer o Filipinho aqui. Vamos trazer. Trazer a família inteira. Pastor, faça Osmar. mais uma pergunta então, já que o senhor, né? Eu ia Adoração pra cá, adoração pra lá. Faz uma. Eu ia Aquela falar- de pregador raiz mesmo, faça. Eu ia faça. falar sobre essa turma. Tem uma turma aí que solteiro, o cara 5 anos, 10 anos, não namora. Não, pastor Eliseu, eu não dou conta não. Ô, Gabriel. O cara Aí não, é solteirismo. Você escreveu o livro, ó, solteirismo. Que é isso, gente? Que é isso? Esse negócio assim, o cara... Não, esse livro é interessante, né? O primeiro capítulo é A Bênção de Estar Solteiro. Aí a Luana falou que eu tenho que escrever A Bênção de Ser Casado. Ah, muito bom para complementar, né? Você escreveu Salmos também. Foi A 10 mensagem anos, para o foram 10 anos mensageiro. escrevendo aquele livro. Muito bom. Você escreveu mais o quê?
A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Avivados pelo Espírito Santo. Avivados pelo Espírito. Segredos da liderança de Josué. Sim. Segredos da liderança de Paulo. Segredos da liderança. Casamento a 3. Casamento a 3. É, lá, mais uns 2 eu tenho. Aí, ó. Aí, Osmar. Osmar, Diga, nós vamos ter que fazer outro. trazer ele outra vez. Vamos agradecer ele aí. Porque esse daí ficou assim, terminou assim, cheio de coisa pra perguntar, não tem tempo. Não, vigia. Nem mais uma, pastor, daquela. Não, nem boa. mais uma. Eu sei que o senhor tem uma aí, daquela assim, sabe? Eu sei que o senhor tem. Vai. Ele aguenta, ele aguenta. Se tem um cara que não se esconde de polêmica, é ele mesmo. Se posiciona, né? Ele se posiciona mesmo e tá de parabéns. Amém. Pastor Eliseu, muito obrigado. Diga para mim uma referência na Assembleia de Deus. Você pode dizer do passado ou do presente que você... Alguém, você já citou aqui, pregadores aqui. Todos que você citou, ó, 10. Mas eu queria que você desse destaque a um nome que muitas vezes é anônimo para A, para B, aí, ou alguém que você falasse, olha, essa pessoa aqui é uma referência para mim. Pastoral. Pastoral. Pastor Oídes José do Carmo. Aí, ó. Por quê? É direto em suas mensagens. Sim, mensagem. Bíblico, cristocêntrico. Comportamento familiar. Não é de se expor. Só expõe aquilo que é necessário. Fala com muita sabedoria, muita propriedade e não é centralizador. Dá oportunidade para que outros cresçam debaixo de sua autoridade. Muito bom. É o sistema do nosso bispo também, Samuel Ferreira. Não é centralizador. Sim. Muita gente trabalhando e crescendo ao mesmo tempo. Eu acho que a Madureira está se desenvolvendo muito bem nesse sentido e eu me alegro por isso. Muito bom. Reverendo Osmar, os agradecimentos depois juntas. Muito obrigado, pastor Eliseu. Foi uma honra imensa estar aqui com o senhor. E um peso para mim. Viu? Marcar de novo. Confesso que a gente pegou muito leve com o senhor aqui hoje. Tô falando, vigia, ó, pá. pegando. Vai dar pouco corte, né? Vai dar pouco corte. Eu tô saindo assim Não um traga ele mais, não. Isso é perigoso. Ó, da próxima vez que o senhor vier, eu vou ficar na transmissão e nós vamos colocar o Rafael aqui. Rafael. O Rafael, filho do pastor Enoque. Olha, deve ser benção. Não, vai ser mais tranquilo que hoje. Mas muito obrigado Amém, mesmo. amém. Foi uma honra. Quero dizer para o senhor que eu admiro muito o senhor. Como todo pastor, todo pregador está em evolução constante. Quando eu comecei a frequentar a Casa do Oleiro, acho que há 4 anos atrás, né, o senhor já pregava lá. E ver o senhor voltar hoje, né, nesses tempos atuais, a gente vê assim, a evolução, o crescimento, né, a disposição, né, também do senhor em pregar o evangelho com propriedade e, o principal, com compromisso real com a palavra, em dizer aquilo, que nem o senhor falou. Tá no texto, vamos ler. Não tá no texto, né? Prefiro. E eu admiro muito o senhor nisso. Amém. Muito obrigado. Glória a Deus. Muito Eu obrigado. agradeço também a oportunidade de estar aqui com o pastor Eliseu. Pedir perdão. Manda ele aqui, comprar né? meu curso, viu, pastor? Pedir perdão aqui, mas assim, são perguntas que realmente Sim, os jovens fazem. fazem e precisam de uma pessoa para se posicionar e eu vejo no senhor essa pessoa. Amém. Uma pessoa que realmente se posicione e tem um posicionamento bíblico. Então Amém. agradeço aqui pela oportunidade, foi Amém. um prazer estar com o senhor, pastor. Eu quero dizer algumas palavras para você. Para mim, eu acho que uma coisa que define você muito é maturidade. Porque você é novo de idade, mas a vida para alguns, lá no Nordeste, que você veio de lá, da Bahia, se faz muito assim as bananas amadurecerem rápido quando se coloca um jornal, e a gente chama isso de caburete. Cabulete. É isso, é essa palavra. Então, as minhas impressões que eu tenho de você é que a vida foi enrolando você em jornal até você amadurecer. Amém. Glória a Deus. E você amadureceu em tudo na vida.
Porque a gente está na frente de um pregador maduro. Eu não sou de escutar, todo mundo sabe, sermão do YouTube, assim, porque eu não tenho tempo. Mas quando eu quero escutar alguma coisa, eu escuto de alguém que eu sei que é maduro. Amém. E eu sei que eu posso encontrar em você, naquele tema, deixa eu ouvir aqui, e aquilo é muito bom. Amém. É um pregador maduro. Mas eu não queria dar o destaque ao pregador que você é, que todo mundo reconhece. Eu queria dar destaque para você como um pai, Amém. que eu vejo que você é um pai excelente para os seus filhos. Amém. Glória a Deus. E você se tornou maduro nisso daí. Seus filhos crescem. Você é o pai que brinca, é o pai que ensina, é o pai que está lá. E você é um esposo maduro. Amém. Glória a Deus. Então, que Deus continue promovendo você. Amém. Eu acho que, do jeito que eu falei para a pastora, eu acho que vocês, daqui para frente, eu observo que o ministério de vocês não é que começou, não. Eu acho que daqui para frente vai ser melhor ainda. Amém. Glória a Deus. E eu estou observando, e eu estou dizendo que eu pode contar com as minhas orações para isso. Amém. Por quê? Porque eu observo que no Brasil, o itinerante como o senhor, que pode servir na palavra, também pode servir conciliando um pregador, alguém que vai lá e prega na igreja, mas também sendo um pastor de igreja. E eu vejo esse chamado na vida de você e também da Luana. Amém. De que Deus te dê a oportunidade para que você continue pregando no Brasil inteiro, mas como também grandes referências também de pastores de igreja local, que Amém. é um pastor e é um evangelista. Então, Amém. que Deus abra essa porta. A porta boa é a que Deus abre. É verdade. Amém. E que você continue edificando a igreja do Senhor. Muito obrigado por você vir aqui. Amém, amém. Pode A dizer todos- suas últimas palavras a todos aí. os ouvintes do BlackCast. Gente, se inscrevam, é só conteúdos ricos, convidados selecionados, por isso me senti privilegiado. A Luana fala de vocês toda semana, antes mesmo que eu viesse para cá, ela já fez uma história elogiando e tal. Muito obrigado mesmo, me senti honrado. Eu posso aqui ter dado respostas que pode entristecer alguns, mas tente entender que a verdade ela não é dita apenas para ferir, mas também para libertar. Amém. E o mundo ofende Deus todos os dias, então às vezes a gente não pode temer ofender aqueles que também ofendem Deus. E eu estou sempre aprendendo, eu estou aqui porque eu tenho me disponibilizado a crescer e a aprender. Então eu tenho aprendido com vocês, e a Luana sempre diz que aquilo que você valoriza, você herda. Então eu vim aprendendo com vocês e hoje estou aqui para também compartilhar um pouquinho do que sei com vocês. Deus abençoe, foi um privilégio. Muito obrigado. Se inscreve aí, pessoal. Olha, gente, obedece aí o pastor Eliseu. Pegue essa sugestão aí. Nós estamos aqui no YouTube. Esse canal do YouTube você pode se inscrever e seguir, assinando ele, apertando o sininho lá, tá? Mas nós estamos também lá no Apple Podcast, Deezer, Spotify, nós estamos lá no Instagram, estamos na fanpage, tá bom? Aqui nós temos 2 patrocinadores, que é a Rádio 7 Camisaria, do meu amigo Alencar, e não é falar camisaria, mas tem tudo pra... Eu sempre visto, venho pra cá vestindo coisas Moda que ele... masculina, geral. moda masculina, segue lá, tá bom? Vende atacado e varejo, e aqui também a faculdade realiza. Toda semana às 16 horas do sábado tem um entrevistado, e esse entrevistado tem bons conteúdos para você. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a vida do pastor Eliseu. O Osmar, que fica ali sempre na produção, hoje está sentado aqui. E o Jonatas, que sempre vem me ajudar aqui. Valeu demais, Jonatas. Um grande abraço a todos e uma boa semana. Fica com Deus.